Caríssimos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus e da Virgem das Dores esteja convosco, com a vossa família, os protegendo e guiando nesta grande semana. Inicialmente, já comunico que de hoje, domingo de Ramos, até o segundo domingo da Páscoa, nós teremos as reflexões dos textos da liturgia todos os dias. Então, todos os dias você pode consultar o canal no YouTube e você vai encontrar as reflexões sobre as liturgias destes dias, tanto da grande semana, Semana Santa, quanto da oitava da Páscoa. E caso você deseje, cadastre-se no canal do YouTube, inscreva-se e aí você já recebe imediatamente as notícias dos vídeos gravados. Domingo de Ramos, ou o certo é Domingo da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e Ramos. Porque se nos lembrarmos, durante todo o ano litúrgico, nós não celebramos uma missa da Paixão do Senhor. Pois a missa de Sexta-feira Santa, a celebração de Sexta-feira Santa não é uma celebração eucarística. É uma celebração da palavra com veneração e adoração à cruz e também recebe-se a Eucaristia. A liturgia de hoje tem uma estrutura diferente. Ela tem uma procissão no seu início, que este ano será abreviada por causa da pandemia, e um evangelho que narra essa entrada de Jesus em Jerusalém. E depois a sequência da celebração eucarística com a leitura da paixão, segundo o evangelista deste ano, no caso, Marcos, ano B. Nós iniciamos com o evangelho tirado do evangelista Marcos, capítulos 11, versículos de 1 a 10. Muitas vezes achamos que Jesus entra em Jerusalém para morrer. Marcos mostra claramente que não é isso. A entrada de Jesus em Jerusalém, vindo de Betânia e Betfagé, é uma entrada messiânica. O povo, aqueles que o seguiam, reconhecem Jesus como o Messias, como aquele que vem em nome do Senhor, como aquele que é o grande sinal da presença de Deus. Por isso que vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Em Marcos, Jesus não é chamado o filho de Davi. Marcos, Jesus é chamado como o que vem em nome do Senhor, o Messias. Ele é maior do que Davi. O sinal é maior. E é interessante que Jesus entra em Jerusalém no capítulo 11 de Marcos. A narrativa da ceia, da paixão, morte e ressurreição do Senhor vai começar só no capítulo 14. Depois dessa entrada, Jesus entra com os seus discípulos, montado num jumentinho, e os judeus ali não estão. Os judeus, os sumos sacerdotes e os mestres da lei não estão ali. Eles nem ligam, vamos assim dizer, por esse fato, porque eles já estão planejando matar Jesus. Eles precisam achar uma oportunidade. Mas Jesus vai fazer vários ensinamentos depois que entra em Jerusalém. Por exemplo, para Marcos, a expulsão dos vendilhões do templo vai acontecer depois dessa entrada messiânica. Marcos coloca Jesus como um Jesus de poder, o Messias. O poder dele que se manifesta nas curas e nos prodígios dá sinal como grande Messias e Senhor. Iniciando a liturgia da palavra, nós vamos para a primeira leitura de hoje, que é tirada de Isaías, profecia de Isaías 54:7. Capítulo 50, versículos de 4 ao 7. O terceiro cântico do servo.
quem é este servo? Que muitas vezes nomeamos de servo sofredor, Sexta-feira Santa. O servo é o servo do Senhor. Muitas vezes ele parece com um profeta, outras vezes ele parece como o próprio Messias, porque ele não só anuncia, mas nele também se cumpre esta salvação que o Senhor inaugurou. E é importante nos lembrarmos que o texto está localizado no 2º Isaías, que é chamado texto das consolações de Jerusalém, porque o povo foi liberto por Sírio e agora retorna a Israel. E nesse retorno, eles vão receber o convite para abrir-se ao projeto do Senhor. O servo é aquele que confia em Deus. O 3º cântico do servo, o mais curto deles, narra isso com profundidade. Ele não virou a face para os que queriam lhe bater, as costas para os que queriam lhe flagelar. Por quê? Porque a confiança e a esperança dele está no Senhor, no Deus que lhe dá a vida e que lhe fortalece nesse caminho, no Deus que concede a ele a vida em plenitude, no Deus que oferece essa vida plenamente. Deus é o auxiliador. Não é um auxílio como uma coisinha, uma bengala. Deus é aquele que nos dá suporte, sustento. É aquele que conduz as nossas vidas. Por isso que mesmo no sofrimento ele anunciará. E o Salmo 21 confirma isso. Meu Deus, por que me abandonastes? E ele vai dizer no Salmo uma palavra muito bonita. O 3ª estrofe do Salmo. Mesmo que repartem as minhas vestes, anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis o Senhor, dai-lhe louvores, glorificai a descendência de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. O salmista faz esse convite, a mesmo diante do abandono, da tristeza, que nós possamos abrir o coração para perceber esse Senhor que vem. Para perceber esse Senhor que é o nosso sustento. Sustento em todos os momentos e em todas as situações da nossa vida. O evangelho de hoje, então, é a narrativa. O 2º evangelho é a narrativa da paixão segundo Marcos. Começa no capítulo 14, versículo 1 e termina no capítulo 15, versículo 47. Marcos, diferente dos outros sinóticos, Mateus e Lucas, ele é muito mais descritivo historicamente e ele faz as personagens aparecerem. Há muitas testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Muitas pessoas presenciaram, souberam, viram, e Jesus falou da sua morte, e as pessoas abrem-se a contemplar esse mistério. E de modo especial, muitos testemunham, mas é a única vez que Jesus diz aos discípulos: vocês vão se escandalizar, ou seja, vocês não estarão à beira da cruz. Ouçamos o capítulo 14, versículo 27. Capítulo 14, versículo 27. Vamos lá. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados. Isso Jesus já está com os discípulos no Monte das Oliveiras. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Ou seja, Jesus já anuncia: a morte será uma morte dura, de sofrimento, vós ficareis dispersos, mas que a vossa fé não se abale. Eu vou ressuscitar e eu os espero lá na Galileia.
Eu vou encontrá-los lá. E Pedro, valentão, vai dizer o quê? Jamais, Senhor. Jamais eu permitirei que isso aconteça. E Jesus vai dizer, antes que o galo cante pela segunda vez, 3 vezes você já vai ter me traído. Já vai ter me negado, melhor dizendo. E Pedro diz, não, eu morrerei contigo. E ele nega antes que o galo cante as 2 vezes, ele nega 3. E calunia aqueles que estão em volta. O desespero é muito grande. Todos fogem nesse desespero. Mas há testemunhas que seguem. Quem são essas testemunhas? Primeiro destaque de Marcos, as mulheres. As mulheres estão ali. Marcos não coloca de modo especial e nomeado Maria, a mãe de Jesus. Marcos vai colocar mulheres. Essas mulheres ali estão. Maria de Madalena, Maria de Cleófas, a mãe de Tiago e de João, a Salomé e outras mulheres que seguiam Jesus. Elas são as testemunhas. Elas estão ali. Elas não se deixaram perder. Elas abriram-se a esse projeto de vida que o Senhor lhes apresentou. Elas seguiram Jesus. Elas são esse modelo. Junto com elas aparece um outro testemunho bastante importante que ali está à beira da cruz. Capítulo 15, verso 38. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército romano, que estava bem em frente dele, viu como Jesus tinha expirado, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Ou seja, testemunho de 2 realidades que não tem nada a ver com o judaísmo. Um centurião, um oficial romano e as mulheres, que são desprezadas. Os romanos são impuros, mas é a estes que a palavra se expande. É estes que percebem o sinal de Deus. E os judeus, padre? Os judeus são os que condenam Jesus. A narrativa é bastante interessante porque eles procuram testemunhas que mostrem que possa ser condenado Jesus à morte. E Jesus não precisa de testemunhas. Jesus mesmo vai dizer. Ele não precisa que ninguém testemunhe sobre ele. Quando o sumo sacerdote pergunta a ele: tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. Vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. E nesse momento, o sumo sacerdote rasga as vestes, porque isso é uma blasfêmia. Ele se fez chamado Filho de Deus. E o Filho de Deus que virá? Virá de onde? Não virá numa nova proposta, porque se vier para confirmar os erros que Israel já teve, muitos já vieram e nunca conseguiram consertar isso. O Cristo é um novo projeto, é o próprio projeto de Deus. Por isso eu gostaria de finalizar a homilia hoje com uma pequena reflexão sobre a segunda leitura. A segunda leitura é tirada de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Ouçamos. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez de ser igual a Deus uma usurpação. Então, pelo fato de ser Deus, ele não usou disso para se fazer maior do que esse ou do que aquele. Mas ele esvaziou-se de si, reconhecendo-se divino, sabendo-se guardado e auxiliado pelo Senhor, como nos diz o profeta Isaías hoje na primeira leitura. Ele esvazia-se de si. E por que ele esvazia-se de si? Porque esse é o exercício de convidar-nos a nos esvaziarmos do nosso orgulho para nos enchermos dessa graça do Senhor que vem em nosso auxílio.
É só assim que nós percebemos o Senhor, que é nosso auxiliador. Se nós nos enchermos e nos mantivermos cheios do nosso orgulho, não perceberemos o Senhor. O Senhor é suave. Assumindo a condição de escravo, tornou-se igual aos homens. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. E por essa morte, e por essa humildade, por essa simplicidade, continua São Paulo, por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação do Filho na cruz que celebramos no dia de hoje não é sinal de derrota nem de vergonha, mas é para nós sinal da vitória de Deus, que deve vencer nas nossas vidas. Vencer o individualismo, o egoísmo, a falta de amor, essa paixão exacerbada por nós mesmos, esse individualismo, e nos abrirmos. Toda vez que a gente percebe como esse Deus é tão bom para conosco e conseguimos contemplar o outro, cada vez mais nos tornamos seguidores desse Cristo. Os discípulos não se tornaram discípulos e apóstolos, as mulheres não estavam lá ao pé da cruz por causa do orgulho. O centurião não percebeu que aquele era o Filho de Deus por causa do orgulho e da exaltação, mas porque eles se deixaram tocar no interior por esse Deus que é o nosso auxílio, a nossa esperança, o nosso sustentáculo. A cruz de Cristo para nós é sinal da humildade e da humilhação que se transforma em vitória. Cuidado, meu irmão e minha irmã, porque se ela se transformar em escândalo, pode ser que eu me afaste da cruz, porque eu não quero me humilhar, eu não quero ser simples, eu não quero abrir a minha vida ao Senhor. Tenha coragem, contemple o crucificado hoje, confiante que Ele é o caminho para encontrarmos a vida verdadeira. Ele é a grande testemunha, o grande sinal de Deus, de como devemos ser e devemos viver. Fique com Deus, boa Semana Santa, que Deus o guarde e os abençoe sempre.